Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor independente de investimentos e hoje a gente vai dar continuidade à série de carteiras do canal. Esse vídeo é um marco porque nós estamos chegando no nosso 10º episódio, então a 10ª semana investindo. E para quem não sabe como é que funciona a série de vídeos, né, essa série de vídeos, montei duas carteiras, uma carteira de aposentadoria por longo prazo e uma carteira de dividendos médio prazo. E em cada uma dessas carteiras eu coloco R$ 100 por semana. E aí eu vou fazendo os investimentos, né? Vou fazendo também a alocação da carteira. E a gente vai vendo como essas carteiras vão se desenvolver ao longo do tempo. Por ser o nosso 10º episódio, a gente está chegando aí no patrimônio de R$ 2.000 investidos. Então é um marco também, é um ponto de inflexão, né? Já estamos com 2.000 na carteira. Vamos estar, né, ao final do episódio. E sem mais delongas, vamos lá, vamos para os investimentos. Então vamos começar? Já estamos com o nosso gorila aberto, nosso visualizador de carteiras. As duas carteiras, e isso é interessante, as duas carteiras parecem estar se aproximando uma da outra em termos de patrimônio. E eu acredito que existe uma influência grande aí dos acontecimentos da última semana, tanto do ponto de vista internacional, com a invasão, bombardeio do Irã, né, uma guerra com o Irã, dos Estados Unidos e outros países, quanto do ponto de vista interno, a questão do Banco Master e seus desdobramentos, né, que não é nem bom falar todos os detalhes aí, porque envolve gente com poder de censurar do alto escalão e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas tem que também proteger nossa carteira. E aí já vamos direto para a carteira de aposentadoria, que ela deu até uma melhorada nos últimos dias. Pois bem, a carteira tem acompanhado a S&P 500, mas está se saindo melhor, continua, né, no mesmo nível, digamos assim. Ela tem os seus drawdowns, aqui apareceu esse gráfico aqui também interessante. E para quem não entende, o drawdown seria o seguinte: depois que ela caiu 1,78, quanto tempo demorou para ela recuperar? Do dia 13 de janeiro ao dia 15 de janeiro, 16. E assim vai. Então, depois que ela caiu 1,87, quanto tempo? Dia 22 de janeiro. E aí, depois que ela caiu 6%, que foi o dia 12 de fevereiro, ela ainda está recuperando. Então, desde a máxima de janeiro. Então, o drawdown serve para isso. Talvez eu faça um vídeo mais detalhado, né, para vocês entenderem melhor isso aqui. As nossas posições continuam muito semelhantes à semana passada. O Bitcoin continua, inclusive, em queda ainda, né? Ainda está no negativo e deve permanecer por um bom tempo. Mas isso não é problema. E a renda, pra vocês verem, né? A renda mais 2055 que a gente comprou também está no negativo. É a segunda posição mais negativa, a terceira, né? Posição mais negativa da carteira. Então, cai duas coisas que você tem que observar. Primeiro, que cai por terra essa ilusão que a gente tem de que a renda fixa não oscila, é algo fixo, só sobe, só ganha dinheiro, né? Dependendo de como você comprar a renda fixa, ela oscila assim. Não que isso seja ruim, né? Pode ser que seja um investimento até melhor, dependendo de como você planeje ele. Vamos fazer nossa transação de hoje, e a nossa transação de hoje é uma conhecida de muitas das residências e todos vocês conhecem, que é a Netflix. É uma empresa super interessante, né, a Netflix. Eu fiz essa compra aqui porque eu fui fazer uma pesquisa em ativos e eu vi o seguinte: a Netflix ela está com o lucro dela crescente nos últimos 10 anos, receita crescente, lucro crescente, EBITDA crescente, dívida decrescente. É uma empresa que teve que investir no passado por causa da guerra dos streaming, né? Que, se você não conhece, houve um boom dos streaming. Nesse período houve uma guerra onde surgiu diversos streamings, mas alguns se consolidaram, outros não. E a Netflix foi uma que saiu vencedora na guerra, como outras, né? Recentemente eu digo, na última semana aí, né? 2 semanas no máximo, a Netflix estava em disputa com a Paramount para comprar o Warner, e por conta do preço que a Paramount ofereceu, que foi muito alto, a Netflix simplesmente decidiu se retirar do negócio e não comprar o Warner. E por incrível que pareça, isso foi um motivo de aplausos dos investidores, porque eles entenderam que o negócio da Warner não valia tudo aquilo.
E a Netflix não ter comprado terminou sendo bom para ela do ponto de vista financeiro. Ela iria se endividar demais para comprar um estúdio que talvez, né, dê o retorno que se espera, talvez não. Então, talvez o que a gente possa ver no futuro sejam os produtos da Netflix se destacando na cultura pop, né, na pessoa assistindo mais e mais. Particularmente, né, eu gosto muito do catálogo da Netflix. É uma empresa 426 bilhões de dólares, é uma empresa gigantesca já, né? Para você ter ideia, é maior que a Petrobras. Então, é uma empresa que realmente está muito consolidada na área dela. E ela é o padrão streaming. As outras estão tentando superá-la ou tentando vencê-la, né? Então, ela está no top 1 dos streamings hoje, tá? E aí eu comprei pela Charles Schwab e vamos colocar aqui o preço de compra, deixa eu abrir aqui para ver, foi 97,27. E a quantidade que nós compramos foi 0,1747. Com essa compra de Netflix eu fiz só 17 dólares de forma proposital, aqui ficou 16,99, que foi isso mesmo, que não conseguiu completar o centavo, não tem problema. E com isso, nós temos R$10,14 para colocar na poupança, tá? Vamos cadastrar também R$10,14. Vem aqui na poupança, comprar, na data de hoje, no Nubank, R$10,14. Além disso, pessoal, e um pedido de desculpa aqui, eu também tive que fazer uma compra no dia 2, fiz uma compra retroativa, fiz hoje essa compra aqui, de 1,46, que foram dividendos que a gente recebeu e eu não tinha colocado na poupança. Então, vou mostrar para vocês aqui esses dividendos, que são esses aqui, ó, esses dois aqui. Recebemos no dia, não, acho que não dá para ver por causa da câmera, mas o da Fastenal foi no dia 26/2 e o da PX foi no dia 27/2. Então, deveriam ter sido cadastrados ambos semana passada, e foi isso que eu fiz, tá? Nós não tivemos dividendos no mês de fevereiro, tivemos no mês de janeiro, né? Vamos ver como é que vai sair no mês de março. Essa carteira não é para dividendo. Já temos a nossa Netflix aqui, já está cadastrada, já temos também o dinheiro adicional na poupança. Quando a gente vai aqui, a gente vê que a carteira está ficando mais diversificada, mas vamos fazer o corte para a gente ver na outra visualização. Então, pessoal, como vocês podem ver, a carteira dessa semana a gente teve que fazer o ajustezinho do dividendo que não foi cadastrado semana passada. Nós colocamos a nossa compra dessa semana, a Netflix. A gente viu que a carteira está se recuperando, né, dos impactos negativos que ela teve nos últimos 1 mês, 2 meses aí, ainda com de toda a situação. Mas eu acredito que ainda vai vir mais instabilidade pela frente. A gente tem que estar preparado para isso, porque esse ano não vai ser fácil. Tudo indica, né? Todos os sinais aí mostram que não vai ser um ano fácil, nem aqui no Brasil, nem fora. Então a gente tem que estar preparado para isso, tá? Vou colocar aqui a carteira para vocês verem, né? Para a gente poder dar uma visualizada na carteira como ela está hoje. Chegamos ao nosso 10º episódio com 10 investimentos em uma carteira bem diversificada, bem robusta já, com apenas R$1.000, né? Essa carteira tem apenas R$1.000. Então, para você ver que é plenamente possível você fazer uma carteira boa, diversificada, robusta, bem elaborada, com pouco dinheiro, com um valor que todos nós podemos pagar, certo? Vamos para a próxima carteira, que é a carteira de dividendo, a carteirinha do Pingadinho. E aí, pessoal, já estamos aqui de volta para a nossa carteirinha de dividendos, né? A gente vai abrir aqui a nossa carteira. Uma carteira que estava se saindo muito bem por conta dessa situação, né, política nacional e de segurança e de política internacional. Houve uma pequena queda aí na última semana, mas faz parte, né? É uma carteira que vai oscilar menos do que a outra, mas também vai oscilar. Se você não quer investimentos que oscilem, basicamente você vai ficar no tesouro, no CDI, que não é tão bom, dependendo da época, você pode até perder dinheiro em relação à inflação, né? Então você tem que se acostumar e se treinando para entender que a oscilação faz parte e você só realmente perde se você vender no momento de queda, né? Se você tiver convicção do seu investimento, você espera passar aquela fase e ver como a sua carteira vai se comportar.
Nós temos aqui, a gente vê aqui que teve uma queda de 2%, nada de absurdo, mas mesmo assim uma queda. E a nossa posição hoje, nós temos 3 ações no Brasil, 2 FIIs no Brasil, um ETF de renda fixa IPCA, 2 REITs, que isso aqui é um REIT, né? Então são 2 REITs, nenhuma ação no exterior, uma renda fixa pós-fixada, então atrelada ao CDI, e poupança. Então, você percebe que na nossa carteira nós já temos 2 das 3 rendas fixas possíveis. Nós temos IPCA através do ETF e nós temos renda fixa CDI através do Tesouro Direto. Então, nós precisamos comprar a renda fixa pré-fixado, que é uma parte integrante da nossa carteira também. Então, é esse investimento que a gente vai fazer na data de hoje. Antes da gente ir partir para o investimento, vamos ver se a gente tem algum dividendo, algum valor para receber aqui. E pelo que está mostrando aqui, ó, a data de pagamentos, nós vamos ter 3 pagamentos semana que vem. Então, no dia 13, né? Aliás, essa semana, mas aí a gente só faz o vídeo semana que vem e já utiliza esses valores aqui na nossa carteira. Beleza? Como a gente pode ver aqui, os dividendos de janeiro foram baixos, de fevereiro já passaram bem, e o de março já estão caminhando para passar o mês de fevereiro. Vamos fazer cadastrar nossa transação LTN 2032, 32. Renda fixa. E um fato interessante é que hoje pela manhã, quando eu fui fazer a compra para essa carteira desse título, estava fora do Alto Tesouro, justamente por causa dos áudios que vazaram, né? Do presidente, do dono do Banco Master com a esposa dele, né? Aquelas conversas íntimas, e também as conversas de WhatsApp com autoridades diversas aí, né, que o presidente do Banco Master teve. Por conta disso, né? Os títulos devem ter oscilado bastante no começo da manhã, e o Tesouro Direto preferiu suspender a negociação por um tempo. E eu tive que ficar esperando para poder, quando voltou a negociação, eu comprei para poder a gente fazer o vídeo da carteira aqui. Não, seja que não é fácil, né? A situação nem de investir no Brasil é fácil. Vamos fazer a compra da LTN hoje. Fiz a compra pelo Nubank. E a quantidade que eu comprei, eu vou pegar aqui o registro certinho para a gente ver. Foi 0,21 pelo preço de 473,10. Então foi R$ 99,35, isso mesmo. E aí ficam 65 centavos para a gente colocar na poupança. E vamos colocar 65 centavos aqui na poupança. $0,65. Agora foi. O nosso tesouro pré-fixado já apareceu aqui. Então a gente já está com tesouro pré. Já temos o nosso dinheiro na poupança. Deixa eu ver se já foi cadastrado. Já foi cadastrado também. Então é isso, né? Vamos fazer o corte para outra tela para poder a gente ver a carteira como um todo. Então, pessoal, estamos quase completando, né, a nossa carteira de dividendos. Eu vou colocar a carteira aqui do lado para vocês verem, mas basicamente, né, com base no que a gente projetou, o que é que está faltando ali? Um pouquinho de Bitcoin. Mas como está numa situação que o Bitcoin é 1% dessa carteira, eu vou continuar investindo em alguns outros ativos. Quando chegar um momento mais adequado, eu vou colocar esse 1% na carteira, quando ela tiver um pouquinho maior, para trazer, até porque pode trazer mais instabilidade, então vamos aguardar nessa carteira. A carteira está se saindo bem, eu estou gostando bastante de ver como ela está se diversificando com pouco dinheiro, assim como a outra, né? Que a diversificação da carteira traz uma certa estabilidade, né? Por mais que tenha tido todo esse pânico do mercado e tudo mais, a carteira não foi para o negativo, ela só está rendendo menos. Então isso é um aspecto positivo para a gente entender a carteira, né? Claro que o ideal seria, né, 100% de subida, mas não vai ser assim. Ainda mais com um ano desse 2026. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, faz um comentário aí, compartilhe com os amigos. Eu gostaria muito de agradecer sua atenção até aqui e dizer que a gente se encontra no próximo vídeo daqui a uma semana, com a carteira já com R$ 2.000 e partindo para mais.